Irmãos, que honra, que alegria poder retornar a este lugar, junto com os irmãos, compartilhar essa palavra que é primeiro, certamente, para mim, né? E espero que fale ao coração dos irmãos, tanto quanto falou ao meu coração. Nós temos o tema definido, né? Na visão que Deus deu ao nosso pastor, que é que o ano de 2025 será um ano de obras maiores. Amém. O ano 2025 será um ano de obras maiores. E nós, queridos, já começamos a sentir isso, né? Que isso não seja uma palavra de efeito, que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Amém? E será. Certamente, para viver um ano de obras maiores, nós precisamos, queridos, seguir alguns princípios, né? No culto da virada do ano, nós já tivemos aqui 4 princípios trazidos pelo nosso pastor, né? E certamente Deus vai nos dando outros. Aí você vai me perguntar, irmão, nós precisamos de quantos princípios? O pastor trouxe 4, o irmão vai trazer mais alguns. Queridos, o Senhor é quem vai nos dando esses princípios ao longo dos anos, ao longo do ano, para que nós possamos ter realmente, de fato, um ano de obras grandiosas. Se você teve um ano excelente em 2024, já vem no embalo, já vem subindo os degraus da intimidade com Deus. Mas, queridos, se você teve um ano difícil em 2024, não se preocupa. 2025 vem chegando para essa história mudar. Amém? No dia 1º de janeiro, a gente foi para um sítio, e lá eu levei um coice de um boi, o meu braço ficou inchado. Aí a minha esposa disse, meu Deus do céu, já começou 2025 levando um coice. Aí eu pensei, não é 2025, é 2024 que deu a última patada. Mas, queridos, certamente nós vamos viver coisas grandiosas, porque nós estamos alinhados com Deus. Olha, eu gostaria de trazer alguns princípios da palavra de Deus. Talvez você diga, irmão, eu já ouvi falar sobre isso, mas nós vamos colocar em prática para viver realmente obras maiores. Queria lembrar, irmãos, que certamente, e muitos de nós estivemos aqui na virada do ano, e nós tivemos alguns princípios trazidos pelo pastor, que foi: creia na promessa, identifique o seu propósito, governe espiritualmente o ambiente que você está e glorifique a Deus. Amém? Queridos, por que 2025 seria um ano de obras maiores? Aliás, por que 2025 será um ano de obras maiores? Em primeiro lugar, 2025 será um ano de obras maiores, porque nós servimos a um Deus que pode fazer obras maiores. Eu gostaria de abrir com vocês Efésios capítulo 3. E Efésios capítulo 3, ele vai falar de que o nosso Deus é um Deus que pode fazer coisas muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Essa é uma das razões porque 2025 será um ano de obras maiores. Efésios 3, no capítulo 20, ele vai dizer, vou ler com os irmãos aqui no projetor: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. E a Ele seja a glória na igreja em Cristo. Amém. Queridos, lá em Jeremias, a palavra de Deus vai dizer: eu sei os planos que tenho para a vida de vocês, planos de bênção e não de maldição, planos de vida e não de morte, planos de fazê-los prosperar, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas, irmãos,
2025 será um ano de obras maiores, por quê? Eu poderia dizer sim, mas eu não vou dizer sim, eu vou dizer por quê. Porque nós vamos nos colocar à disposição do nosso Deus. 2025 será um ano de obras maiores, porque nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para fazer aquilo que precisa ser feito. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Há coisas que precisam ser feitas institucionalmente, mas há coisas que precisam ser feitas secularmente, individualmente, particularmente, e nós vamos nos colocar nas mãos de Deus como flechas, como instrumentos, para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito, viver as grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, de repente, na sua vida tem sonhos interrompidos. De repente, na sua vida tem coisas paralisadas. De repente foram paralisados por causa do medo, da falta de condições, da falta de estrutura. De repente essas coisas foram paralisadas, interrompidas e engavetadas. Mas esse ano você será encorajado, você será colocado à disposição de Deus para que esses sonhos sejam desengavetados, para que esses sonhos tenham destino, tomem rumos. Talvez, queridos, seja um concurso, você começou estudando, mas você precisou trabalhar, você precisou abandonar. Talvez um vestibular, talvez um empreendimento, você quer expandir os seus negócios, talvez um emprego, talvez um relacionamento que você já tentou tantas vezes, como aquela mulher do poço de Jacó, que havia tentado tantos relacionamentos, mas um dia ela encontrou com Jesus. Queridos, certamente você vai se colocar à disposição de Deus e coisas grandiosas vão acontecer. De repente é algo que você precisa resolver dentro da sua família. É um relacionamento que você precisa reconstruir. É um perdão que você precisa oferecer. É um perdão que você precisa pedir. São relacionamentos que precisam ser restaurados. Mas dessa vez você vai dar o primeiro passo. Talvez você esperou por muito tempo alguém dar o primeiro passo. Mas dessa vez você vai tomar uma iniciativa. Queridos, para a gente se colocar à disposição de Deus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Por isso que eu disse que talvez vocês já tenham ouvido isso. Eu já ouvi muito isso. E mesmo ouvindo isso, queridos, algumas vezes eu permaneci na zona de conforto. A zona de conforto é um lugarzinho que nos dá o mínimo de conforto, mas que não nos permite realizar os nossos sonhos. Sabe? De repente você tem o sonho de uma casa maior. De repente você tem o sonho de passar em um vestibular, mas você conseguiu um emprego, e ali não é o sonho que você quer, não é a realidade que você quer, mas está te sustentando e você vai se acomodando por ali. Em muitas áreas da nossa vida, mas estou apenas dizendo o que é uma zona de conforto. É um lugarzinho pequenininho, com o qual nós nos acomodamos e nós dizemos, aqui já está bom demais, porque aqui eu não tenho que arriscar, porque aqui eu não tenho que sofrer, porque aqui eu não tenho que levantar do meu lugar. Mas, querido, o Senhor tem obras maiores. E para viver obras maiores, você precisa se dispor. Você precisa arregaçar as mangas. Você precisa sair deste lugar. Queridos, Neemias foi alguém que saiu do seu ambiente mais confortável. Sabe? Aonde era que ele estava? Ele estava em Suzã, no palácio do rei Artaxerxes. Ele era uma das pessoas mais importantes daquele reino, porque ele era o homem que provava a bebida do rei e garantia que o rei não seria envenenado. Imagine aquele homem viajando com o rei, porque aonde o rei estivesse, ele também tinha que estar. As palestras que o rei fosse dar, ele teria que estar perto. De repente, ele era até alguém que podia ter uma certa influência no reino. Esse homem um dia estava ali no seu ambiente de conforto. Estava ali no seu palácio. E chega o seu irmão Anani. E ele diz, olha, como é que está Jerusalém? E ele diz, olha, está uma desgraça. Está na ruína. Jerusalém foi saqueada. E o povo que sobra está vivendo nas cinzas. E a Bíblia diz que aquele homem se angustiou.
e jejuou, e orou, mas passado alguns dias, enxugou as suas lágrimas, e ele foi falar com o seu Deus, se colocar à disposição do seu Deus, para mudar aquela realidade. Queridos, quantas vezes coisas como essa ardem no nosso coração, não é verdade? Arde. Quantas vezes nós queremos mudar realidades, e sentimos esse arder no nosso coração, e a gente diz, agora eu vou, mas daqui a pouco a gente começa a deixar aquilo esfriar. O esfriamento vai tomando conta daquilo, e a gente volta para a nossa rotina, porque ela é mais confortável, é mais tranquila, eu não corro riscos. Mas aquele homem, ele saiu daquele lugar, arriscou tudo que tinha, porque havia um povo, que eram os seus irmãos, a sua família e o povo do seu Deus, que estava sofrendo naquele lugar. Então ele arregaça as mangas, e essa história os irmãos já conhecem. Ele vai, pede cartas ao rei, pede madeira, enfrenta uma dificuldade, irmãos. Quantas pessoas já ouviram que Jerusalém estava em ruínas, porque haviam 141 anos que aquele povo estava vivendo na miséria. E aquele homem se levanta e vai e constrói aquele muro, com todas as dificuldades que ele enfrenta em 52 dias. Queridos, não vai mais esfriar esse ardor no seu coração, porque quando arder no seu coração o desejo de servir, o desejo de mudar, o desejo de se envolver, você vai se colocar à disposição de Deus. E ao final dessa mensagem, nós vamos perceber que Deus usa pessoas como você e como eu, simples, impotentes, incapazes, para mudar realidades, porque tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo depende dele, é ele que faz, querido. Ele só precisa de alguém que diga, eis-me aqui, Senhor, como Isaías disse. Queridos, se nós queremos nos colocar à disposição de Deus, para mudar realidades, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, mas nós precisamos também assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades, queridos, é uma das tarefas mais difíceis para nós, porque quando nós assumimos responsabilidades, nós nos tornamos vidraças. Quem não assume responsabilidades não é criticado, não é perseguido, né? Mas quem assume é. No entanto, Deus está nos chamando a assumir responsabilidades para mudar realidades. Realidades nossas, realidade dentro da nossa família, realidades dentro do nosso trabalho, né? Aonde a gente estiver, Deus quer que assumamos responsabilidades. E eu queria trazer como exemplo um homem que desde cedo começou a assumir responsabilidades. E não é à toa que Deus chama esse homem de um homem segundo o seu coração. A Bíblia fala que Davi, assim como Neemias, queridos, um dia esse homem estava na sua casa, no seu conforto, e os seus irmãos lutando na guerra, mas ele não estava lá porque não queria lutar, ele não estava lá porque não tinha idade para lutar, idade para estar na guerra, para se alistar. E naquele ambiente, a Bíblia diz que havia uma proposta perigosa, indecente, de um homem com quase 3 metros de altura, 2 metros e 90 centímetros de altura, afrontando o povo de Israel. E já tinham passado 40 dias e 40 noites. Então, a pedido do pai, esse jovem foi levar um alimento para os seus irmãos. E quando chega lá, ele se incomoda com aquela situação. As pessoas estavam ali a esse tempo todo e ninguém teve coragem de lutar. Não havia entre Israel, o povo de Israel, um guerreiro que era preparado, treinado para a guerra, que dissesse, eu vou me dispor a lutar. Mas, acovardados, nenhum acordo haviam feito com o rei da Assíria. Esse menino chega e diz, eu luto com ele. Mas muito mais do que isso, queridos, ele diz, eu venço ele. Sabe por quê? Porque ele tinha tido experiências com Deus. Essa não foi a primeira responsabilidade que Davi assumiu. A Bíblia diz que um dia, quando Jessé estava na sua casa e Deus manda Samuel até lá para encontrar um rei para Israel, Samuel encontrou todos os irmãos de Davi em casa, mas Samuel não encontrou Davi, porque Davi estava ocupado cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava atarefado.
assumindo responsabilidades que normalmente, culturalmente, era a responsabilidade de um primogênito, porque o primogênito era alguém que se preparava para liderar a sua família, mas ali estava Davi. Ele poderia dizer: eu não vou, porque quem deve ir é Eliabe. Eu não vou, eu não sou o mais velho, mas ele estava lá. E queridos, nessas experiências, nessas responsabilidades que nós assumimos, à disposição do nosso Deus, nós podemos até ser feridos, nós podemos até ser machucados, porque Davi enfrentou leões e ursos. Quem sabe ele trazia no seu corpo as marcas dessas lutas, mas aquelas lutas lhe deram experiências, lhe deram tanta confiança que quando ele chega no exército de Israel, ele diz: eu venço ele. O Senhor já me deu a oportunidade de lutar contra leões, o Senhor já me deu a oportunidade de lutar contra ursos, e eu não abri mão dessas oportunidades, eu assumi essas responsabilidades, eu luto com ele, eu venço ele. E venceu. Queridos, talvez você passou o ano afirmando: isso não é minha responsabilidade. Talvez você passou o ano afirmando: isso não é comigo. E as coisas que precisavam ser feitas continuaram sem ser feitas, porque ninguém fez e você também não fez. Mas esse é um ano que nós vamos nos colocar à disposição de Deus, e que nós vamos, queridos, sair desse ambiente de zona de conforto, e que nós vamos assumir responsabilidades. Queridos, enquanto eu ficar olhando para o outro, enquanto eu ficar olhando para o que o outro não faz, eu não vou ter experiências profundas com Deus. Esse é o ano, querido, que além de assumir responsabilidades, que além de sair do nosso ambiente confortável para mudar realidades, esse é um ano que nós vamos deixar o medo de lado e se lançar aos braços do Senhor, nos seus propósitos. Olha, lembra que eu disse: por que Deus faria isso através de mim? Por que Deus faria coisas grandiosas através de mim? Sabe, a Bíblia diz que Deus procura adoradores, não é assim? Deus não procura adoração. Adoração Ele já tem. Ele procura adoradores. Por que Deus fazia coisas extraordinárias através de pessoas que não o honrariam? Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida, porque você vai dar a glória a Ele. Porque a glória de tudo que acontecer na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, na sua vida particular, você vai glorificar, engrandecer e honrar o nome desse Deus. Amém? Irmãos, olha só, quantas conquistas nós deixamos de fazer por causa dos medos? Quantas conquistas nós deixamos de fazer? Quantas coisas interrompidas porque nós tivemos medos? Eu deixei de fazer muitas coisas porque eu tive medo. Mas eu quero ter experiências maiores, mais profundas com esse Deus. Um dia, a Bíblia diz que Deus encontra Gideão no lagar, malhando o trigo. Não é assim? Está lá, Gideão no lagar, malhando o trigo. Enquanto isso, queridos, os midianitas tomavam conta do povo de Israel, escravizavam, humilhavam. Toda vez que eles estavam com uma colheita preparada para colher, os midianitas iam lá e saqueavam tudo. Então, Gideão, queridos, é a pura expressão do medo. Gideão estava lá com medo, malhando trigo no lagar, porque o lagar é um ambiente de espremer uvas, de preparar o vinho. Mas ele estava naquele ambiente para que os midianitas não soubessem que eles tinham trigo. Estavam ali escondidos. Então Deus vai lá através de um anjo e fala com ele, de Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí ele começa, irmãos, já percebeu que a gente começa sempre a questionar o nosso passado, quando tem coisas grandiosas para fazer, mas se Deus é comigo, por que isso aconteceu na minha vida? Se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? São realidades que precisam ser mudadas a partir de agora, queridos. E Deus chega lá e Gideão diz: se o Senhor é comigo,
Porque cadê o Deus que falou aos meus pais? As histórias que eles contam. Mas Deus disse: eu vou levantar você para vencer os midianitas. E sabe o que Gideão diz? Senhor, não é possível. Eu sou o menor da casa do meu pai. E a casa do meu pai é a menor da tribo de Manassés. Melhor se eu escolher outro alguém. Ele disse: é você, Gideão. É através de você. E esse homem tem algumas experiências com Deus, as quais vocês já conhecem. O lenço que amanhece molhado, né? Depois amanhece seco, tendo chovido. E depois dessas experiências, Gideão diz: eu vou preparar um exército e lutar contra os midianitas. E esse homem prepara, queridos, um exército de 32 mil homens. E mesmo assim, é um exército infinitamente pequeno para lutar contra milhares e milhares e milhares de midianitas preparados para a guerra. Mas Deus olha para ele e diz assim: Gideão, se eu der os midianitas nas suas mãos, com esses homens todos, vocês vão dizer que foi a força do vosso braço que livrou vocês. Queridos, Deus não precisa da nossa força. Ele só precisa do nosso coração disponível. Então esse homem, ele começou seguindo as estratégias de Deus, tirando ali do seu exército os homens covardes, aqueles que não deveriam ir, e terminou com um exército de 300 homens. Mas ainda estava com medo, naturalmente. Aí Deus chega para Gideão e diz assim: olha, Gideão, eu sei que você está com medo, mas não se preocupa, eu vou dar vitória a vocês. Faz o seguinte, vai lá no exército dos midianitas, vai lá no arraial e observa o que eles estão falando. E Gideão vai de madrugada no exército dos midianitas, queridos, e arrodeia, e escuta, e eles estão conversando um com o outro, e ele diz: olha, tivemos um sonho. Nesse sonho, acontece que um pão torrado de cevada veio, caiu na nossa cabeça, e um conta o sonho que teve ao outro, e o outro diz: é a espada de Gideão que vem contra nós. Foi Deus que entregou a gente nas mãos deles, e começam a se desesperar, e ele se enche de vigor, de força, de ânimo, e com as estratégias de Deus, vence esse exército. Queridos, mas ao final dessa história de Gideão, é que quando eles vencem, o povo de Deus chama eles e diz assim: Gideão, eles não tinham rei, queridos, o rei deles era o Senhor, eles tinham juízes, e eles dizem: Gideão, você venceu, você agora reinará sobre a nossa família, os seus filhos sobre os nossos filhos, a sua descendência sobre a nossa descendência. E Gideão diz: jamais. Agora eu sei que eu não tinha condições de vencer. O Senhor deu a vitória. O Senhor reinará sobre vocês. O Senhor é o vosso rei. Amém? É por isso, queridos, que é com você, é comigo. É como diz costumeiramente o nosso pastor, é apesar de nós, não é por causa de nós. Mas olha, Deus tem coisas grandes para fazer, porque você vai se disponibilizar. Porque você vai sair do seu ambiente confortável para fazer o que precisa ser feito. Porque você vai assumir responsabilidades, queridos. E porque você vai deixar o medo de lado e se lançar aos braços do Senhor, para que ao final de tudo isso, a glória seja devolvida ao seu devido dono. Amém? Irmãos, eu quero continuar e dizer que esse ano será um ano de obras maiores. Porque aquele que está conosco, aquele com o qual nós estamos alinhados, ele é poderoso para fazer obras maiores. Se isso fosse só eu dizer aos irmãos, se isso fosse só uma expressão, se isso fosse só uma concentração, vai dar certo, não iria dar certo. Mas não é isso, queridos, é uma realidade. Olha, é uma realidade, sabe? Estar com Cristo é uma realidade, e Ele tem poder para fazer obras maiores. Observa, querido, eu estou falando de um Deus que não tem limites. Eu estou falando de um Deus que não conhece limites. E eu estou dizendo aos irmãos que todas as pessoas que foram a esse Deus com fé, com um coração verdadeiro, todas essas pessoas foram atendidas. Olha só, nós poderíamos nos lembrar, por exemplo, do cego de Jericó.
Aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos diziam: cala-te, cala-te, não incomoda, o mestre está passando, a multidão está passando. Mas aquele homem gritava. Jesus escuta a voz daquele homem, no meio da multidão, no meio das muitas vozes. Talvez o seu coração tenha gritado, mas não é em vão, queridos. Jesus vai atender aquele homem. A Bíblia diz que no meio de uma multidão que andava com Jesus, que tocava, que batia em Jesus, havia uma mulher que disse: se eu for lá, se eu conseguir tocar na orla dos seus vestidos, eu fico curada. Essa mulher tinha uma hemorragia há mais de 12 anos. Médicos já tinham gastado tudo com os médicos, mas ela foi lá, ela tocou em Jesus e ele disse: alguém me tocou. Jesus para a caminhada para dizer: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Jesus, queridos, é alguém que atende o pedido de Jairo, um homem religioso, o chefe da sinagoga, e vai até a sua casa, cura a sua filha. Jesus, queridos, é alguém que percebe um homem pecador, de pequena estatura, que subiu numa árvore, que queria ver Jesus. Ele vai lá, atende esse homem. Queridos, Jesus é alguém que, quando a multidão que estava com Jesus estava entrando na cidade, estava saindo uma outra multidão, e nessa multidão havia um caixão e uma viúva, com a qual talvez ninguém mais fosse se importar. Aquela viúva, conhecida na Bíblia como a viúva de Naim, estava indo enterrar o seu filho, porque já tinha enterrado seu marido, e naquele tempo os filhos cuidavam das mães que perdiam seus maridos, mas ela agora estava perdendo tudo, ia enterrar com seu filho a sua alma. Mas Jesus encontra aquela mulher na saída da cidade, ele diz: não chore mais, não chore mais. E aquele filho tem a vida de volta para cuidar da sua mãe. Às vezes nós pensamos em enterrar os nossos sonhos, porque nós acreditamos que não tem mais jeito. Não, eu vou viver dessa forma mesmo, eu vou levar do jeito que dá, eu vou caminhando até onde der, né? Quem não já ouviu a expressão: as coisas estão do jeito que Deus quer? Não estão, queridos. Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus tem o melhor para nós. E nós vamos viver coisas grandiosas, queridos, porque esse Deus, com o qual nós queremos estar alinhados, com o qual nós temos buscado estar alinhados, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele não conhece limites. Queridos, a Bíblia diz que Jesus envia 70 discípulos adiante dele, e dá poder a eles, e manda pregar o Evangelho, e dá poder a esses discípulos. Eu queria ler com os irmãos Lucas 10, capítulo 1. Ele diz: depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Mas sabe o que é que acontece? Lá em Lucas 10, 1, veja o retorno desses homens. O retorno é o seguinte, queridos. Lucas 10. Queridos, eu acho que perdi a referência. Os 72 voltaram, alegres, e disseram: olha só, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre nós, queridos. Esses homens estavam admirados porque estavam fazendo coisas extraordinárias, que estavam além da capacidade deles. Mas é sobre Deus. É alguém que pode, e alguém que está com a disposição, que está com o poder para entregar nas mãos daquele que quer servir. Quer ver? Vamos ver, queridos.
o que diz lá em Atos 5, do 14 ao 16. Só mais esses dois textos, para não ficar cansativo com vocês. Atos 5, do 14 ao 16. E depois Atos 19, do 11 ao 12. Em número, cada vez maior. Homens e mulheres cresciam no Senhor e lhe eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam seus doentes e os atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. Era a sombra de Pedro que passava, queridos. Agora vamos ver o que diz Atos, capítulo 19, o versículo 11. Os que faziam isso, e Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados das suas doenças. Queridos, quem era Pedro? Pedro era um homem que cortou a orelha do soldado Malco. Queridos, Pedro era alguém que negou Jesus. Pedro era alguém que disse: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Quem era Paulo? Era alguém, queridos, que perseguia os cristãos, entrava nas casas, conseguia cartas, autorização para levá-los à prisão e para matá-los, como fez com Estevão. Mas agora esses homens foram convertidos e cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, à disposição do reino de Deus, faziam coisas extraordinárias, faziam coisas que as pessoas duvidam. Queridos, porque nós vamos ter um ano especial, extraordinário, porque o Deus a quem nós servimos tem todo o poder, e se nós nos colocarmos à disposição dEle, nós vamos ver, viver e ser instrumentos dEle para fazer coisas grandiosas, especiais, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família e na nossa vida, amém? Estou caminhando para o final. Olha só, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, para a gente caminhar para o final. Esse ano vai ser um ano de obras maiores, porque nós vamos nos comprometer muito mais com aquele que é poderoso para fazer obras maiores. Nós vamos nos comprometer muito mais, ter muito mais compromissos, queridos, com aquele que é poderoso para fazer obras maiores. Olha só, nesse mesmo texto aí de Atos, eu não vou ler com os irmãos para não ficar cansativo, mas 2 capítulos abaixo, nós vamos perceber que 7 homens, filhos de um religioso chamado Século, eles olharam para tudo que estava acontecendo, queridos, lá em Atos, para tudo que os discípulos estavam fazendo, para tudo que Pedro estava, especialmente o que Paulo estava fazendo, o que Deus estava fazendo através de Paulo, e eles disseram: também vou fazer essas coisas. E a Bíblia diz que eles chegaram perto de um endemoniado e disseram: olha, pelo poder do Deus a quem Paulo serve, eu determino que vocês vão embora. Aí o demônio disse: eu conheço Jesus a quem Paulo serve, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? Queridos, esses homens, aqueles homens, eles eram conhecidos no mundo espiritual. Por causa do poder de Deus que habitava nele, o mundo espiritual tremia quando ouvia falar nesses homens. Mas aquele outro homem, ele queria fazer milagres, sem ter compromisso nenhum com Jesus. Não é possível. A Bíblia diz que os demônios voaram nele, e pegaram 2 deles, e tiraram as suas roupas, e eles saíram correndo nus. Sabe por quê? Porque não tinha intimidade, não tinha um compromisso. Mas nós queremos intimidade, nós queremos compromisso, nós queremos andar com Jesus além daqui. Queridos, uma vez a Bíblia conta que Ananias e Safira, eles chegaram para os discípulos num período em que as pessoas contribuíam os seus bens
né, vendiam, por exemplo, algum bem e ofertavam aos discípulos para que eles distribuíssem entre as pessoas mais necessitadas. E aquilo se tornou comum. Mas a Bíblia diz que Ananias e Safira disseram: olha, vamos ficar bem na fita, não vamos perder para eles não. Sem compromisso nenhum, venderam um terreno, chegaram com uma parte do dinheiro e ofereceram aos discípulos, dizendo: tudo que vendemos está aí nas mãos de vocês. E o Espírito revelou aquilo a Pedro, e ele disse: olha, o terreno era de vocês, vocês não precisavam vender. Mas se quisessem vender, o dinheiro era de vocês, vocês não precisavam doar. Mas se quisessem doar, fizessem de todo o coração, fizessem com verdade, não para criar uma performance. Deus não está interessado na nossa performance, querido. Deus não está interessado naquilo que nós podemos parecer ser. Deus está realmente interessado naquilo que nós somos. Deus está interessado em quem nós somos verdadeiramente. Queridos, quem somos nós? Quem somos nós no apagar das luzes? Quem somos nós na calada da noite? Quem somos nós, queridos, quando tudo isso aqui termina e a gente vai embora? Sabe? Quem sou eu na segunda-feira? Na segunda-feira, lá no meu trabalho. Eu sou alguém que governa, como nós ouvimos aqui na quarta-feira passada, terça-feira. Eu sou alguém que governa o ambiente do meu trabalho, ou eu sou alguém que me envolvo na roda de conversa dos escarnecedores? Eu sou alguém que lança mais uma piada na rede social? Eu sou alguém que as pessoas olham para mim e dizem: se for para ser cristão como esse, eu não quero. Quem somos nós depois que tudo isso aqui termina, queridos? Queridos, Deus é tão interessado no nosso compromisso com Ele. Deus é tão interessado na nossa relação sincera com Ele, que Ele compara a relação entre Deus e a igreja como a relação de um casamento. Em muitos textos, se o irmão puder colocar algumas referências, em muitos textos, nós não vamos ler, é só para os irmãos tomarem conhecimento. Deus vai fazer uma comparação da relação dele com a igreja, como a relação do noivo que vem buscar a sua noiva, com a relação do esposo que vem buscar a sua esposa. E queridos, o esposo, ele é aquele, ele pode sair de casa, mas na relação genuína, né? Na relação verdadeira entre o esposo e a esposa, quando ele voltar, ele sabe que a esposa está esperando ele. Ele sabe que ela está em casa para abraçar. Ele sabe que ela pertence a ele. Ele não tem medo, queridos, de chegar em casa e encontrar a esposa com outro, ou numa festa, ou numa balada. Na relação genuína de compromisso, de intimidade, a esposa, ela sofre, mas ela está ali. Ela passa dificuldades, mas ela está ali. Quem somos nós, queridos, quando as dificuldades batem à nossa porta? Será que nós abandonamos a nossa fé? Será que nós fazemos qualquer negócio? Assinamos qualquer contrato? Não, eu sofro, mas eu estou ali. Eu estou escalado para servir, está doendo, mas eu estou ali. Eu estou cansado, mas eu vou. Olha, não há como fazer obras maiores sem ter intimidade com Deus. E não há como ter intimidade com Deus sem ter compromisso com Ele. Em um relacionamento, primeiro vem o compromisso, depois vem a intimidade. A Bíblia diz que um dia Deus chama o profeta Oséias e diz: Oséias, se casa com uma prostituta. Vai lá e pega uma prostituta e se casa com ela. E Oséias foi lá e se casou com Gomer. E a Bíblia diz que Oséias pegou aquela mulher daquele ambiente, tirou ela de lá
e deu um nome a ela, e deu uma posição social a ela, e eles tiveram filhos, e ela veio para a casa dele, e depois que tudo estava bem, aquela mulher volta para lá, e Oséias vai falar com Deus, e angustiado, em lágrimas, ele diz: Senhor, essa mulher voltou para lá, e Deus diz: vai lá buscar ela, e ele foi buscar ela, e isso se repetiu algumas vezes, até que um dia Oséias: Senhor, eu não tenho condições de viver com essa mulher voltou para lá, eu dei um nome a ela, eu dei uma estrutura a ela, eu tirei ela do pecado, do ambiente que ela vivia, e o Senhor quer que eu volte lá e busque ela. E Deus diz: foi ruim, Oséias. E ele diz: foi ruim, Senhor. Doeu, Oséias. Ele diz: doeu, Senhor. E Deus diz assim: então por que é que eu tenho que aceitar vocês dessa forma? Eu tiro vocês do pecado, eu tiro vocês da lama, e vocês voltam para lá. Queridos, Deus não está interessado na nossa performance, mas Ele está extremamente interessado em quem nós realmente somos. Olha, um dia Jesus vai buscar figos numa figueira, e nessa figueira não havia figos, mas havia flores. Ela estava viçosa, ela estava como alguém que produz muitos figos, mas quando Jesus chega lá, ele não encontra figos. Então ele diz a ela: olha, nunca mais dê figos. E ela seca, porque ele não está interessado naquilo que parece ser, ele está interessado naquilo que é de verdade, naquilo que pode dar frutos de verdade. Amém. Queridos, eu estou caminhando para o final, mas eu quero dizer aos irmãos, eu quero dizer que esse ano será um ano de obras maiores nas nossas vidas, porque nós vamos nos colocar à disposição de Deus, porque, queridos, nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos assumir responsabilidades, nós vamos nos lançar ao Senhor e deixar o medo de lado, nós vamos nos alinhar com Deus que pode fazer todas as coisas, nós vamos, queridos, viver todas essas coisas, mas sobretudo, nós vamos assumir muito mais responsabilidades, nós vamos assumir muito mais compromisso com Deus, nós vamos poder, Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor pode contar comigo, eu estou à sua disposição, eu sou limitado, as minhas limitações são enormes, eu sou alguém muito despreparado, mas naquilo que o Senhor quiser me colocar, eu vou me dedicar, eu vou me envolver, a minha família vai conhecer alguém que vai dar um testemunho, eu não vou ser mais a mesma pessoa dentro da minha casa, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um filho melhor, os meus pais, eles não vão ficar mais preocupados, um lugar onde eu estou frequentando, eles vão glorificar a Deus todas as vezes que eu sair, porque eles sabem que aonde eu estiver, eu vou estar exalando o cheiro de Cristo, eu vou viver coisas grandiosas, especiais, porque eu vou manter um relacionamento íntimo e um compromisso muito mais profundo com o meu Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém.